Arteria tormento d'amore, Ileria fa parte. Juliana arruma sua mala com a firme intenção de ir atrás de Mateu e logo depois desce as escadas de forma discreta, caminhando devagar até conseguir sair da casa de Francisco sem ser notada. Do lado de dentro, Damião revela que Juliana o procurou, pedindo que a levasse para a fazenda que Francisco havia vendido, deixando claro que sua intenção era reencontrar o italiano. Janete, surpresa, comenta que uma atitude dessas só pode ser coisa de maluco, enquanto Mariana questiona a situação e Janete pergunta se Juliana havia saído sozinha. Damião responde que ela havia entrado novamente na casa, mas alerta para que todos fiquem atentos. Janete, desconfiada, pede para Mariana subir e conferir se Juliana está no quarto, e Mariana, ao descer, garante que a moça não está lá. Janete conclui que Juliana só poderia ter ido atrás de seu italiano, enquanto Mariana pergunta o que deveriam fazer, mas Janete responde que não farão nada, afinal ninguém a havia mandado embora. Juliana, já na rua, caminha desnorteada, sem saber ao certo para onde ir, ao mesmo tempo em que Janete pede para Mariana avisar Damião que ele deve ir até a casa bancária e informar que Juliana fugiu, alegando que não quer carregar esse peso na consciência. Juliana continua a caminhar, sozinha e confusa, questionando a si mesma que rumo deverá tomar. Enquanto isso, Paola comenta com Augusto que já arrumou a cozinha, mas ele continua dormindo. Paola insiste e o acorda, perguntando se ele finalmente despertou, ao que Augusto, preguiçoso, diz ter comido demais e por isso precisa tomar um banho antes de sair. Paola, sorrindo, diz que ele está suado, mas confessa que adora o cheiro de Augusto, e em seguida comenta que irá ver o macarrão e depois volta. Já em outra parte, Francisco questiona a situação e Marco Antônio pede que Damião explique melhor, e este revela que Juliana queria que ele levasse ela até a fazenda, mas garante que, sem que ninguém percebesse, ela arrumou uma maneira de ir embora sozinha. Marco Antônio firme garante que vai atrás dela. Enquanto Francisco, sozinho em seus pensamentos, questiona que tipo de amor é esse que impulsiona. Juliana, por sua vez, pensa em silêncio que foi justamente naquela fazenda que Mateu esteve. Marco Antônio diz ao pai que procurou por todos os lugares, até mesmo chegando à estrada, mas nada encontrou. Francisco, preocupado, diz que Juliana não sabe de nada. Questiona se Janete a havia maltratado, mas Janete nega, garantindo que sempre a trataram como se fosse uma princesa. Mariana confirma, afirmando que ninguém da casa jamais a machucou. Janete, irritada, afirma que essa é a gratidão que Juliana tem para oferecer. Marco Antônio, ainda inconformado, diz que não acredita no que está acontecendo, e Janete o repreende, pedindo que pare de se lamentar pelos cantos. Marco Antônio então pergunta ao pai o que devem fazer, e Francisco, decepcionado, responde que se sente muito triste com a atitude de Juliana, dizendo que ela foi ingrata com todos e cuspiu no prato em que comeu, lembrando até mesmo de seu amigo Júlio, e se perguntando se Juliana levou dinheiro para conseguir se manter, temendo que ela esteja passando fome. Janete declara que naquela casa Juliana não entra mais, e Mariana, pensativa, ressalta acreditar que ela realmente não voltará. Antônio comenta sobre a possibilidade de Marco Antônio ir atrás dela, mas Janete é categórica ao dizer que, se ele for, perderá totalmente o respeito e a vergonha diante de todos. Juliana, em sua caminhada, encontra um jeito de se alimentar. Já em outra cena, Justino comenta que naquela noite chegaria outro vapor trazendo imigrantes e que os levaria para a fazenda. Juliana, ao avistá-lo, chama por ele e pergunta se não a reconhece. Justino, ao olhar com atenção, acaba se lembrando dela. Juliana, emocionada, pede para ir à fazenda onde Mateu está, dizendo que precisa vê-lo. Justino, com pesar, explica que Mateu não trabalha mais lá, mas Juliana, insistente, diz não acreditar. Justino reafirma que foi o próprio Gumercindo, dono da fazenda, quem lhe disse isso, mas Juliana continua a se recusar a aceitar. Justino então pergunta se Francisco e o filho sabem que ela está ali, e Juliana responde que não e que também não se importa. Justino pede então que ela não saia da hospedaria, prometendo que quando o trem chegar, a levará junto com os demais. Juliana aceita, dizendo que não sairá e que aguardará pelo trem para partir com ele. Emocionada, agradece com um sorriso sincero que ilumina seu olhar e seu rosto. Juliana permanece sentada à mesa, pensativa, mas ao mesmo tempo esboçando um sorriso esperançoso. Em paralelo, Mateu questiona Rosana sobre o motivo de não se cobrir e ela responde que está com calor.
mas Mateu insiste para que ela se cubra. Mateu tira a camiseta e nesse momento Rosana comenta sobre o fato de não ter o marido de verdade ao seu lado. Mas Mateu responde de imediato, ressaltando que ela tem sim um marido, lembrando que havia avisado a Rosana que aquela seria a primeira e também a última vez em que algo daquele tipo aconteceria entre eles. Rosana, tomada pela angústia, questiona até quando Mateu continuará castigando-a com tamanha indiferença e frieza. Em seguida, ela indaga como eles terão filhos, os netos que Gumercindo tanto deseja, se entre os dois não existe cumplicidade. Mateu responde garantindo que quem proporcionará os netos será Angélica, pois ele acredita que sua esposa cumprirá esse papel. Rosana então diz que Mateu não consegue retirar Giuliana da cabeça, acusando-o de estar sempre com o pensamento preso à italiana. E Mateu, de forma sincera e dolorosa, confirma que realmente não consegue esquecer Giuliana, pois sua lembrança o persegue constantemente. Rosana, sentindo-se desprezada, declara que se Mateu continuar rejeitando-a, ela encontrará alguém que realmente a queira. Mas Mateu não dá a mínima importância e responde com frieza para que ela faça bom proveito disso, deixando claro que não se deixaria abalar. Enquanto isso, Angélica toma banho sozinha e, em seus pensamentos, ressalta que, da próxima vez, ela mesma proporcionará o beijo que Augusto tanto queria lhe dar, revelando um despertar de sentimentos que até então permaneciam ocultos. Maria, observadora, garante que Angélica não mudou de repente, mas sim após uma conversa reveladora com Leonora. Gumercindo, intrigado, questiona o que Maria quer dizer, e Maria explica que a italiana parece até debochada em certas atitudes, deixando o fazendeiro ainda mais pensativo. Nesse instante, Rosana aparece e Maria logo a questiona sobre o que teria acontecido. Gumercindo também percebe e pergunta se a filha esteve chorando, mas Rosana nega e tenta disfarçar, dizendo que está apenas com cólicas horríveis e foi preparar um chá, sem imaginar que eles ainda estavam acordados. Rosana explica que irá se deitar e pede que, quando o chá estiver pronto, Maria a chame, mas Maria afirma que ela mesma levará o chá até o quarto. Gumercindo, desconfiado, garante que nunca viu Rosana chorar por causa de cólicas, e Maria rebate dizendo que ele fará isso porque nunca soube o que é sentir algo assim. Gumercindo então ressalta a possibilidade de Rosana ter brigado com o marido e declara que não está gostando nada dessa história, pois desconfia que algo mais grave esteja acontecendo. Leonora, por sua vez, comenta que Angélica ficou assustada após ela ter explicado o que um homem e uma mulher fazem na intimidade da cama, ressaltando que a jovem ainda carrega inocência demais para compreender plenamente tais assuntos. Bartolo entra na conversa e cita que Agenor separava as negras para que Gumercindo escolhesse, aproveitando para contar a história de Nana, revelando fatos do passado que ainda ecoam. Em outro momento, Giuliana, em seus pensamentos, reflete que deveria ter tomado certas atitudes antes, pois se tivesse agido com coragem, Mateu não teria se casado com outra. Ela se questiona, cheia de angústia, se Mateu realmente gosta de sua esposa e se já a esqueceu completamente, mergulhando em dúvidas e arrependimentos. Enquanto isso, Justino revela a Francesco que Giuliana se encontra na hospedaria dos imigrantes, deixando claro que a jovem deseja ir para a fazenda, ainda sem saber exatamente onde fica. Francesco, apreensivo, pergunta se Giuliana pretende procurar Mateu naquela fazenda, e Justino admite que pode ser que seja justamente o italiano quem ela está procurando. Justino acrescenta que Giuliana insiste em pedir que ele leve a ela até o local, mostrando sua decisão firme, mas Francesco, com autoridade, declara que não permitirá que isso aconteça, ainda que Justino ressalte que ela parecia muito decidida. Por fim, Francesco pede a Justino que espere, afirmando que irá trocar de roupa para então resolver pessoalmente a situação, evidenciando que não deixaria o destino de Giuliana seguir sem sua intervenção. Francesco encontra Giuliana adormecida e, ao se aproximar, acaba a despertando, fazendo com que ela abra os olhos e o visualize diante dela. Com firmeza e também com carinho, Francesco pede que Giuliana vá embora com ele, mas ela inicialmente se nega, resistindo ao pedido. Ele insiste, dizendo que poderiam conversar durante o caminho, e com palavras de persuasão, acaba convencendo Giuliana a retornar para casa. Francesco ressalta que não havia necessidade dela fugir daquela forma, pois a casa onde vive não é uma prisão e ninguém a mantém contra sua vontade. Ele comenta ainda que, se o homem por quem ela se sente atraída for realmente Mateu, é preciso que aceite que ele já está casado. Giuliana se emociona e chora, mas Francesco pede que ela aprenda a enfrentar a vida com coragem, pois já não é mais uma menina indefesa, e sim uma mulher que deve assumir as suas escolhas. Ele lembra que a recebeu em sua casa como se fosse filha dele, e que por isso deseja vê-la forte e digna. Francesco entrega um lenço para Giuliana enxugar as lágrimas. Ela agradece com doçura e promete que não voltará a fugir, chegando até a jurar que não o fará novamente.
Em outro momento, Gumercindo questiona Mateus sobre ter discutido com sua filha na noite anterior, mas Mateus nega, alegando que isso não aconteceu. Gumercindo, desconfiado, comenta que Rosana apareceu chorando na cozinha e justificou o choro dizendo que estava com cólicas, ao que Mateus responde que então deveria ter sido apenas isso. Enquanto isso, Mariana encontra Juliana novamente dormindo em seu quarto e se surpreende com a cena, dizendo não acreditar no que vê. Luísa, corajosa, pergunta o que está acontecendo, e Mariana revela que Juliana voltou para casa e está descansando no próprio quarto. Pouco depois, Janete surge e, ao ser informada por Mariana, reage incrédula, afirmando que colocará Juliana para fora da casa imediatamente. Francisco, no entanto, intervém, afirmando com firmeza que Juliana permanecerá, pois foi ele mesmo quem a buscou depois de ser avisado pelo agente. Janete, indignada, acusa a todos de estarem perdendo a vergonha ao aceitarem aquela situação. Francisco, sem se abalar, explica que tomou a decisão certa. Mariana questiona se Marco Antônio já sabe do retorno de Juliana, e Francisco confirma que já deu a boa notícia a ele. Marco Antônio, tomado pela emoção, se aproxima de Juliana. Enquanto ela ainda dorme, ele dá um beijo suave no rosto. Juliana, em meio ao sono, chama por Mateus, mas ao abrir os olhos se depara com Marco Antônio. Ele então pergunta se é verdade que ela aceitou se casar com ele, e Juliana confirma, dando a entender que, em sua vida, Mateus está como se não existisse mais. Marco Antônio declara que ensinará ela a amar da mesma forma que ele a ama e a fará esquecer as dores do passado. Janete, revoltada, acusa Francisco de ter perdido o juízo por permitir tal situação, lembrando que Juliana não ama Marco Antônio e que já havia fugido da casa em busca de outro homem. Com raiva, Janete profetiza que Marco Antônio será um traído e que Francisco poderá viver consumido pelo remorso. Mas Francisco rebate dizendo que isso não acontecerá. Ainda furiosa, Janete afirma que aquele casamento não durará nem um mês. Marco Antônio, no entanto, reafirma sua decisão, dizendo que Juliana não esperará mais ter o filho para se casar com ele, e ressalta que já considera o filho de Juliana como seu também. Ele pergunta a Janete se já estava ciente da novidade, e ela confirma que sim, oferecendo boas-vindas a Juliana mais uma vez. Juliana, emocionada, admite que quase cometeu um grande erro em sua vida, mas garante que não pretende fugir novamente após se casar. Ela expressa o desejo de ser feliz ao lado do filho e construir uma nova vida. Marco Antônio acrescenta que Janete aprenderá a gostar dela com o tempo. Luísa, então atrevido, questiona se Juliana irá se casar grávida e ainda vestida de noiva, mas Marco Antônio repreende a ousadia da jovem, perguntando se ela não estava sendo desrespeitosa demais. Mariana, percebendo o incômodo, pede que Luísa se retire, e a jovem, pedindo licença, deixa o ambiente. Juliana, serena, afirma que não se importa com os comentários, pois está decidida a seguir o caminho que escolheu. Marco Antônio observa Juliana e questiona se ela não deseja se arrumar para saírem, ao que Juliana responde perguntando para onde vão. Ele explica que irão à igreja e ao cartório falar com o padre, pois ambos precisam tomar providências importantes. Enquanto isso, Augusto comenta que deseja ter um pouco de sossego e se dedicar à sua carreira. Altino, curioso, pergunta como está a vida do filho com a italiana, e Augusto responde que vai às mil maravilhas, acrescentando que tem se alimentado bem, embora confesse que come macarrão todos os dias. Ele ainda menciona estar precisando de algum dinheiro extra para mobiliar a casa com a Angélica. Nesse momento, Rosana informa que o noivo de Angélica, o doutor, acaba de chegar, e Angélica, surpresa, questiona se é verdade, ressaltando que precisa se arrumar mais, pois não quer que Augusto a veja assim. Rosana incentiva Angélica a se aprontar rapidamente, lembrando que o pai mandou chamá-la. Altino comenta sobre a festa, garantindo que irá colaborar com tudo o que for necessário, e Maria confirma que o vestido de Angélica já está pronto. Angélica então aparece e Augusto cumprimenta-a com um boa tarde. Angélica pede para conversar com ele mais à vontade na varanda, e Augusto responde que adoraria. Gumercindo, por sua vez, pede que eles se sintam à vontade. Maria observa que Angélica já está aceitando a ideia do casamento, e Gumercindo comenta que as meninas sempre foram muito apegadas à saia da mãe. Angélica reforça que deseja conversar mais à vontade com Augusto, e ele gentilmente beija a mão dela. Augusto questiona se Angélica não vai declarar que o ama, e ela faz a mesma pergunta a ele. Augusto relembra que já tentou provar seu amor anteriormente, mas que ela recusou, e Angélica, decidida, revela que não recusará mais. Augusto sorri e pede que então ela faça o pedido. Angélica permanece em silêncio, e Augusto comenta que depois de revidar, disse que ela teria que pedir. Angélica então solicita que Augusto a beije e ele se aproxima, beijando-a apaixonadamente. O impacto é tanto que Angélica desmaia, deixando Augusto em choque, que tenta acordá-la.
Enquanto isso, Albino comenta que o café é ouro verde, sustentando a nação, e Gomercindo observa que, pelo que tudo indica, a safra deste ano será magnífica. Quando Angélica finalmente desperta, manifesta o desejo de voltar para a sala, e Augusto afirma que será como ela quiser. Maria conversa com Altino sobre o casamento dos filhos e as providências a tomar, e Gomercindo sugere seguir os mesmos procedimentos adotados no casamento de Rosana, lembrando que um casamento na igreja seria mais fácil, embora Altino considere mais seguro o civil, destacando que sua opinião influenciou o decreto do governo que reconhece apenas o casamento civil. Gomercindo pede para Maria buscar a certidão de nascimento da filha, e ela se retira. Rosana questiona se todos já foram embora, e Angélica confirma que devem ter ido. Altino, intrigado, pergunta se Angélica desmaiou, e Augusto indica que sim, comentando que um simples beijo foi suficiente para emocioná-la e imagina o que será da noite de núpcias, enquanto Altino alerta que Augusto precisará ter paciência. Maria quer entender por que Angélica deixou o noivo sozinho na sala sem despedida, mencionando que ele precisará ver os papéis para o casamento civil. Rosana pergunta o que ocorreu, se Augusto a beijou, e Angélica confirma, enquanto Rosana quer saber o que a irmã sentiu. Antenor observa os italianos, e Batista entrega algo a uma mulher, explicando que não é de graça, mas que é mais barato. Bartolo aconselha Mateu a ter cuidado com Antenor, mas Mateu minimiza, dizendo que ele não faz nada. Bartolo comenta que, se fosse Mateu, teria falado com o patrão para mandar Antenor embora, mas Mateu reafirma que sabe o que está fazendo. Rosana questiona por que Angélica desmaiou, e a irmã explica que foi a emoção, e ainda deseja que Augusto a beije novamente quando voltar, embora Rosana aposte que ele não fará isso de medo de que Angélica desmaie novamente. Batista deseja bom dia a Antenor, que comenta que o povo está saindo cedo demais do serviço. Mateu encara Antenor e anuncia que irá para casa, enquanto Batista garante a Bartolo que Mateu precisa tomar cuidado com ele. Leonora pergunta se o beijo doeu e Angélica nega, explicando que não sentiu nojo e desejaria ser beijada 1000 vezes mais, garantindo que da próxima vez não desmaiará. Rosana observa Mateu trocando olhares com ele. Mateu pergunta por que ela o encara, e Rosana questiona até quando ele fará aquilo com ela. Mateu responde que não está fazendo nada e que não quer falar sobre o assunto. E quando Rosana pergunta por que casou com ela, ele explica que foi por causa da mentira dela e da obrigação imposta por Gomercindo, acrescentando que a odeia e a deixa sozinha no quarto após bater a porta. Rosana, sozinha, questiona-se sobre o que fazer da vida. Tizio observa que Antenor está com um objeto de defesa pessoal, mas Antenor responde que Tizio faz perguntas demais e ordena que durma. Marco Antônio afirma ter tomado todas as providências, lembrando que o oficial do registro civil exigiu documentos, testemunhas e a ausência de impedimentos para casar com Juliana. Francesco considera isso muito e Marco Antônio informa que terão que esperar 2 meses, enquanto Francesco se preocupa com a barriga de Juliana. Juliana, por sua vez, afirma que não precisa casar de noiva, e Mariana observa que ela não caberá mais no vestido com o passar dos meses, mas Janete discorda do comentário. Marco Antônio questiona se Francesco pretende burlar a lei, e Francesco explica que apenas providenciará uma apressada. Juliana decide se deitar e se retira para o seu quarto, enquanto observa a barriga e reflete que, por enquanto, não casará com o pai de seu filho. Marco Antônio entra no quarto e informa que seu pai falará com o padre para que se casem antes na igreja, e Juliana concorda. Ele explica que fará questão de que ela fique vestida de noiva e pergunta se isso a deixa contente. Juliana confirma que sim. Em seguida, Juliana se deita e Marco Antônio assegura que ainda fará a jovem feliz. Eles trocam olhares e Marco Antônio se retira do quarto, deixando Juliana em silêncio, preparando-se para dormir. Enquanto isso, Paola questiona se poderá ir ao casamento de Augusto, mas ele dá a entender que não. Ela promete ficar quieta, mas Augusto pede para que não pense assim, explicando que ficará 20 dias ausente viajando com a mulher dele. Paola lembra que não teve lua de mel, e Augusto brinca que a lua de mel deles aconteceu na própria casa. Paola comenta que terá que ficar sozinha, e ele sugere que aproveite para visitar os pais na nova fazenda. Apesar disso, Paola decide se trancar como uma freira. Augusto deixa dinheiro para ela, beija sua testa e se retira. Paola sozinha murmura um adeus. Maria comenta que irá se vestir na casa de Janete, enquanto Leonora se preocupa com a possibilidade de chuva e questiona como chegarão à igreja. Francesco ressalta que hoje é o casamento do amigo Augusto, mas Marco Antônio pede para ele descartar essa preocupação. Juliana aguarda o vestido no quarto e, ao experimentá-lo, sente uma estranheza por usar a aliança, enquanto Mariana comenta que foi uma maluquice de Marco Antônio.
Juliana solicita que a mulher retire o vestido rapidamente. Nesse momento, Inês chega à casa de Paola e pensa consigo mesma que Augusto está se casando com outra. Ao atender a porta, vê que é a mãe, que explica que veio acompanhar Paola, fazendo-lhe companhia. Lenira garante que não há nada demais em estarem juntos para jantar e Bartolo concorda, mas alerta que alguém poderia aparecer. Leonora, por sua vez, lembra que Angélica já está casada e pergunta se é verdade que Mateu e Rosana nunca mais tiveram relações desde a noite na colônia. Bartolo confirma, explicando que Mateu não perdoa Rosana. Bartolo pede para mudar de assunto. Leonora questiona se algum dia terão na casa algo igual à fazenda, mas Bartolo dá a entender que ganham pouco e comenta sobre os preços das coisas. Leonora ressalta que estão melhor do que na Itália e Bartolo concorda. Ao ouvirem alguém chegando, Leonora e Bartolo organizam rapidamente a mesa. Rosana e Mateu aparecem. Leonora comenta que chamou o marido para jantar com ela, pois não queria ficar sozinha. Rosana diz que Leonora fez mal. Mateu afirma que não ficou para a festa e pede um prato de comida, ressaltando que acabou a cerimônia da igreja e que está com fome. Leonora responde que está esquentando a comida e por fim serve Mateu. Rosana, deitada na cama, se questiona se precisa ser assim e decide que não irá mais dormir com Mateu. Paola comenta que Mateu já deve estar casado e viajando com a outra. Inês pede para a filha não se importar, lembrando que já sabia que seria assim. Paola confirma que sabia. Inês questiona se Augusto trata bem Paola, e a filha garante que sim, ressaltando que agora falta Augusto a ela. Inês afirma que ele voltará e relembra que se não tivesse tanta atenção com Paola, não teria pedido para buscá-la na outra fazenda. Mateu pergunta por que Rosana foi dormir lá, apenas concorda com ela. Rosana diz que conversará com os pais quando voltarem. Mateu quer saber o que ela dirá e Rosana responde que contará que não tem um marido na cama. Mateu pede que ela diga e ao sair, Rosana grita que vai contar. Angélica questiona sobre os pais. Augusto pede para ela não se preocupar e diz que Angélica pode se despir, mas ela pergunta se não vão viajar, dizendo que preferia esperar acordada. Augusto questiona se ela irá vestida de noiva, comenta que terão boas horas para dormir e tenta tirar a roupa, mas Angélica impede, pedindo que ele não se despisse na frente dela, afirmando que quer voltar para a festa e não deseja se deitar, saindo do quarto. Augusto a busca, pedindo que retire o vestido e coloque outra roupa, mas Angélica pede que ele saia do quarto. Ele lembra que é marido dela e ela insiste sozinha. Angélica relembra que a cama foi da mãe de Augusto. Maria comenta que quase não dormiram, pois encontraram Angélica e Augusto conversando na sala. Gumercindo ressalta que Altino tinha mais motivos para estar feliz e gastar na festa. Mateus sai após o café da manhã. Maria diz que Gumercindo não deveria falar isso na frente dele. Leonora pergunta se Angélica estava feliz. Maria responde que sim, que caiu em lágrimas após ir com o marido. Maíra suspira e diz que também vai dormir. Rosana comenta que Angélica ficou acordada esperando o trem por medo de se deitar com o marido. Leonora questiona se sua conversa com Angélica adiantou. Mariana comenta que os presentes continuam chegando. Janete pede para levá-los aos fundos e afirma que não faria festa em um casamento assim. Francisco comenta que Marco Antônio casará com Juliana e gosta dela. Janete lembra da criança que Juliana carrega e Francisco afirma que aceitará como se fosse neta ou neto deles. Janete se questiona quando Guiomar tiver outro filho, ele irá dividir a herança. Francisco questiona se ela está pensando nisso e Janete garante que ele também herdará o que o pai deixou. Marco Antônio comenta que quando Juliana entrar na igreja, os amigos entenderão porque ele desapareceu dos convites e garante que Juliana mudou sua vida. Enquanto Juliana deseja escurecer tudo o que aconteceu e Marco Antônio afirma que fará ela esquecer, beijando-a. Janete observa e pensa que não pode deixar o casamento acontecer. Rosana pede licença à mãe. Maria permite que ela entre. E Rosana explica que deseja falar seriamente sobre seu casamento, revelando que está casada, mas não tem marido, que não há homem na cama e que precisava falar com alguém, e esse alguém só poderia ser Maria. Rosana diz que Mateu não procura nem quer ela. Maria acha absurdo, dizendo que Rosana não é uma meretriz. E Rosana entende porque Maria não teve mais filhos com Gumercindo. Lembrando que a mãe teve apenas as duas, afirmando que ama o marido, mas ele evita a relação alegando não aguentar mais. Maria comenta que foi Rosana quem inventou a mentira. Rosana pede para que Maria fale com Gumercindo, mas Maria diz que o pai de Rosana ficaria com vergonha. Rosana questiona se haverá outro jeito de proporcionar os netos que Gumercindo deseja. Bartolo pergunta se é verdade que Mateu não se deita com a mulher. Mateu responde que dormem juntos, mas apenas isso. Bartolo diz que Mateu terá que cumprir o papel de marido e pede para ele esquecer Juliana, alertando que Mateu vai acabar perdendo a herança, ressaltando que Juliana casou com outro, mas Mateu insiste que não acredita que Juliana o esqueceu e afirma que na primeira vez em que estiver em São Paulo, arrumará um jeito de encontrá-la.
Maria conversa com Gumercindo sobre Rosana, explicando que a filha veio se queixar sobre o marido. E Gumercindo questiona, ao que Maria afirma que Mateus não procura Rosana.